Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre metodologias ágeis de desenvolvimento de software. Antes de explicar algumas metodologias ágeis e analisar as diferenças, comparar semelhanças entre elas, a gente vai explicar um pouquinho o que são essas metodologias ágeis. Então, elas são um conjunto de métodos, conceitos, diretrizes e boas práticas que proporcionam um ganho de produtividade significativo durante o processo de desenvolvimento. E atualmente existem várias metodologias que podem ser aplicadas. E devido a isso, as empresas de tecnologia de informação elas ficam tanto quanto receiosas de decidir qual metodologia é mais apropriada para ser utilizada. O principal objetivo, então, desse trabalho vai ser apresentar 4 metodologias ágeis que são consideradas as mais conhecidas, né, e expor diferenças, semelhanças e particularidades de cada uma delas, comparando uma entre outra, que é o FDD, o MSF, o método Scrum e o XP. Começando então pelo XP, Extreme Programming, ele foi criado nos Estados Unidos no final da década de 90. O criador foi Kent Beck. Ele visa a qualidade, tempo e economia de todos os recursos durante o processo de desenvolvimento. Ele tem um ciclo incremental, possibilita a inclusão de novas funcionalidades ao longo desse ciclo e reajustar conforme essas mudanças de requisito. As variáveis principais de controle desse projeto são consideradas 4, que é o custo, o tempo, qualidade e o escopo. O escopo, nesse caso, seria os requisitos e as funcionalidades do sistema. Outra característica do XP é a simplicidade, ou seja, apenas os requisitos necessários eles são considerados. Eles evitam, então, as funcionalidades muito complexas ou que sejam desnecessárias. O feedback com o cliente é um ponto importante. Os feedbacks, então, vão existir durante iterações semanais realizadas com os clientes e os pontos levantados durante essas interações com o cliente, eles vão ser inspecionados a todo momento, em reuniões diárias pela equipe. E esse é o fator que pode ocasionar as mudanças durante as fases do projeto, o ciclo do projeto. E ali então o foco do XP, ele prioriza vários atributos que a equipe precisa ter, que é a comunicação, simplicidade, feedback, a coragem, respeito, ser mais humano, benefício mútuo, reutilização, melhoria contínua, diversidade, qualidade, desenvolvimento em pequenos passos e responsabilidade. Entrando nas práticas mais usadas pela metodologia XP, a gente tem a programação em par. Programação em par consiste onde os dois programadores vão trabalhar lado a lado e visa a redução de erros e códigos mais bem elaborados. Aí temos as histórias, que são os detalhamentos das funcionalidades, sem muitos termos técnicos. E tem a fase de planejamento, que também é uma prática utilizada, que visa estabelecer prioridades no que pode ser feito naquele momento, o que deve ser feito ou o que pode ser adiado. Iteração durante o desenvolvimento vai ser realizado reavaliações com todos os stakeholders, seja os envolvidos naquele determinado projeto, onde vai ser revisto, vão rever os processos e refazer eles quando necessários. O principal motivo disso é para fazer com que exista uma sintonia entre a equipe. O feedback semanal ele vai possibilitar aí o cliente perceber o que está fora das histórias criadas e o que ações devem ser tomadas para que seja corrigido ou ajustado de maneira rápida. A prática de testes também está presente e a cada iteração ou a cada funcionalidade produzida é preciso fazer testes a fim de eliminar ou reduzir a quantidade de erros. O refactoring, ou a refatoração, consiste na melhoria contínua do código, ou seja, manter o código limpo, código clean, código bem identado, padronizações de funções para manter essa questão da qualidade.
Se tratando de cliente, então todas as interações com o cliente ele tem espaço para validar as funcionalidades. Se estiver fora das histórias, ou seja, os requisitos pré-estabelecidos, né, as funcionalidades elas vão ter que ser corrigidas em um tempo hábil e sem custos demasiados. Outra prática é a propriedade coletiva, que consiste de que o código ele pertence a toda a equipe, não só uma pessoa. Ou seja, que todos os envolvidos na parte de programação eles têm que conhecer o código. As 40 horas semanais, que são assim chamadas, consiste de que as horas extras elas são totalmente dispensadas. A equipe ela deve cumprir o que está proposto dentro do horário do expediente. Não são aceitas, então, horas extras. O código padrão é bem associado, então, à propriedade coletiva. É somente a questão de compartilhamento entre toda a equipe, esse código. E a última prática seria o projeto simples, que consiste de que todos os envolvidos eles têm que pensar no mais simples e poupar tempo e recurso. Algumas particularidades do XP seriam que uma mesma pessoa, ela pode assumir diferentes papéis conforme o projeto. Então isso pode variar devido à alteração de projetos. E não há necessidade de envolver toda a equipe em um só projeto. Eles podem ser divididos, né, entre os projetos. E o tamanho da equipe, que é aconselhado que seja de no máximo 7 pessoas. Passando agora então para a metodologia Scrum. Ela foi criada também no início da década de 90 por Jeff Sutherland. E ela foi derivada do jogo rugby, principalmente pelo fato de que os jogadores eles se reúnem para criar novas estratégias e realizar adaptações. Entre as características do Scrum estão presentes as equipes pequenas, os processos eles são adaptáveis, frequentes incrementos durante o ciclo de desenvolvimento, a divisão no desenvolvimento, testes e documentação, entregas constantes, comunicação e feedback com o cliente também constante. A metodologia XP ela usou como base a metodologia Scrum para sua criação, mas elas diferem em alguns pontos. O Scrum ele é dividido em sprints, que são interações a cada 30 dias. Equipes pequenas, de no máximo 7 pessoas, entre projetistas, programadores, engenheiros e gerentes de qualidade, trabalham as funcionalidades definidas no início de cada sprint. E também vai ter reuniões diárias de no máximo 15 minutos. Foco gerencial. Ou seja, ele não é tão focado na engenharia propriamente dita do software. Então ele pode ser usado em conjunto com outras metodologias ágeis, por exemplo o MSF ou até o XP, que são mais focadas na questão de engenharia e não na gerência do software. E tem por base a teoria do controle empírico, que é o controle frequente da adaptação dos processos. E os fundamentos dela são originados das melhores práticas da indústria japonesa. Entrando na parte de planejamento, é definido então o backlog do produto, que é assim chamado, que é onde vai ser reunido, levantado os requisitos e as funcionalidades. Nas reuniões de planejamento de sprint da backlog, é feita então a seleção dos itens que podem ser construídos até o final da iteração, ou seja, da sprint. Na iteração, então, são realizadas reuniões diárias até o final da sprint, e então é feita a entrega do produto já finalizado. Logo após é feita uma reunião de revisão para rever novos requisitos e fazer uma retrospectiva da sprint anterior, onde são levantados os pontos positivos e negativos. As fases da metodologia Scrum, elas se chamam a primeira pré-game, a fase intermediária game e a fase final, o pós-game. Mas para explicar todas essas fases, existem os papéis dentro da Scrum. Temos então o Product Owner, que é o dono do produto, o Scrum Master, que é o líder do projeto, e o Scrum Team, que seria a própria equipe. Na fase então do pré-game,
o Product Owner ele se reúne então com a equipe, o Scrum Team, para fazer uma reunião e definir a criação da backlog do produto. Nessa reunião, eles vão selecionar todas as funcionalidades que eles consideram capazes que eles possam realizar durante aquela sprint para fazer então a criação dessa backlog sprint. A fase game é totalmente flexível. Nela, então, vai ser realizada reuniões diárias para verificar se a meta está sendo seguida e se o escopo ele segue a conformidade e se não vai haver empecilhos para continuar o projeto. E no pós-game é a fase de entrega do projeto, e onde também é feita a revisão de problemas que ocorreram durante a sprint. Boas práticas utilizadas pela metodologia Sprint. Temos o plano de jogo, que é a visão geral do projeto, que serve para nortear o Product Owner. Temos a Sprint, que é o período de iteração de cada conjunto de requisitos, que também é chamado de backlog do produto. O planejamento da Sprint, que é levantar e selecionar os requisitos que podem ser realizados até o final daquela Sprint. Equipes auto-organizadas e autodirigidas, ou seja, cada um sabe o que fazer e como fazer. A reunião diária, que é feita em pé e de no máximo 15 minutos, onde basicamente são feitas 3 perguntas que todos têm que responder, que é o que você fez, o que você fará e se há algum obstáculo. Equipes de até 7 pessoas, para ser mais fácil de gerenciar aquela equipe, e caso necessário, o Scrum defende o escalonamento de várias equipes, formação de várias equipes. A reunião e revisão da sprint, onde é feita a demonstração funcional do que foi desenvolvido. E a retrospectiva, e são levantados pontos positivos e negativos da sprint, para tomar ações futuras e fazer com que elas sejam mais bem aplicadas. Metodologia ágil FDD, Feature Driven Development. Ela foi criada em 1997 e ela teve origem de uma compilação de práticas e da experiência de modelagem orientada a objetos de Peter Code e do gerenciamento de projetos de Jeff DeLuca. E ela usa como modelo prático a engenharia de software, mas com ênfase na definição de funcionalidades características e focando no contexto da orientação a objetos. Defende, então, processos ágeis e adaptáveis para projetos de médio e grande porte. Nas fases de projeto, temos a modelagem das classes e objetos do negócio, onde o próprio nome diz, é a etapa onde são desenvolvidos o modelo de classes e de objetos de negócio. A segunda fase é a fase de funcionalidades dos sistemas, conhecida por Features, onde são levantadas as funcionalidades do sistema, o que ele deve possuir, isso com base na modelagem de requisitos. Então são planejadas as funcionalidades para cada membro da equipe. Essas classes de negócios elas são divididas e distribuídas entre os programadores. Cada um pode ter uma ou várias classes que vão implementar. A terceira fase é a fase de atribuição de papéis, fase de planejamento. Então os papéis eles são atribuídos a diferentes membros e diferentes projetos, que podem ser desde gerente de projeto, gerente de desenvolvimento, arquiteto-chefe, programadores, enfim. E na quarta fase é onde cada membro vai trabalhar especificamente na sua funcionalidade e deve ser construída no máximo em 2 semanas. A metodologia ágil FDD tem como foco a comunicação, a simplicidade e a qualidade, a fim de atingir resultados frequentes, tangíveis e funcionais. Entre as práticas e princípios do FDD temos o princípio iterativo, onde é realizado ciclos de no máximo de 2 semanas. A ênfase na qualidade, que prioriza a contratação de profissionais especialistas acima de tudo. A entrega de resultados tangíveis e frequentes, onde todas as funcionalidades elas devem ser vistas
pelo cliente na entrega. Isso agrega valor ao sistema. Relatórios de progresso, onde o cliente ele vai poder acompanhar o andamento do projeto. E por último, o desenvolvimento por funcionalidade, onde caso uma funcionalidade ele exige uma iteração maior do que as 2 semanas, que é o prazo, ela é desmembrada. E essa prática fornece vários benefícios, que seriam a facilidade na descrição, já que as tarefas vão ser pequenas, mais fácil de ser visualizada perante o contexto do sistema como um todo. Toda a entrega vai ser algo funcional, que o cliente vai receber em mãos. E como elas são pequenas também, tornam-se mais fácil de serem inspecionadas. MSF, Microsoft Solutions Framework. Foi criado pela Microsoft em 1993. Na época, teve seu foco diferente do convencional, o que causou opiniões adversas sobre a sua eficácia. Houve diferentes nomes, como Microsoft Development Framework e Product Cycle Model, mas por fim tornou-se, como é conhecido atualmente, Microsoft Solutions Framework. Característica importante do MSF é o tempo. Então ele parte da ideologia de fazer produtos de forma diferenciada, dando mais importância para o tempo, a fim de entregar na data determinada o projeto. As fases do MSF são 4. Envisioning é a visão do escopo do projeto. É a visão geral dele e como ele é definido. E de como será o projeto. Planning, o planejamento do projeto, ele contém as especificações funcionais e os cronogramas do desenvolvimento dos produtos. Developing é a fase de construção. É quando as funcionalidades elas serão criadas, checadas e testadas. A última fase, Stabilizing, é a fase ainda de teste e de correção de bugs e funcionalidades que não estão adequadas ao usuário, onde é feito reparos em requisitos que não foram atendidos ou desenvolvidos incorretamente. E essa fase só é encerrada quando não há mais versões betas ou alfas do produto. Entre as boas práticas do MSF temos manter a comunicação aberta, ou seja, manter a comunicação aberta entre todos os envolvidos. Trabalhar com a visão compartilhada, ou seja, todos eles precisam ter a mesma visão. Fornecer mais poderes aos membros do time. Dentro dessa prática, existe a alternação entre os líderes de cada time. Estabelecer as responsabilidades compartilhadas, que seria dividir os resultados positivos e também os negativos. Focar na entrega de valor seria entregar algo para o cliente que ele realmente possa utilizar. Manter agilidade e esperar mudanças, ou seja, sempre estar pronto e rapidamente poder realizar mudanças que podem acontecer. Focar na qualidade continuamente, sempre fazer o melhor do que já foi feito anteriormente. Aprender com experiências passadas, usar cases passados para melhorar processos ou até evitar falhas. O MSF, na realidade, ele não é considerado uma metodologia, e sim uma disciplina. Isso quer dizer que ele serve como um guia para o desenvolvimento do projeto e foca em boas práticas, como a gente já viu anteriormente, mas ele não se aprofunda em detalhes, especificamente como você vai fazer. O MSF também ele pode ter 2 personalizações, que é o Essential e o Agile. O Essential ele é convencional para projetos que eles requerem um grau maior de detalhes e de controle. O Agile ele é destinado para projetos com equipes e tempo mais reduzido. Ele também é iterativo e é incremental, o que acaba tornando ele mais econômico e possibilitando ele fazer ajustes constantes a cada iteração. Para finalizar, temos uma tabela comparativa que mostra alguns tópicos e detalhes de cada uma das 4 metodologias ágeis já verificadas anteriormente, como a iteração,
o tempo de iteração, podemos ver a similaridade de ciclo entre elas, tamanho das equipes, como funcionam as reuniões, participação do cliente, que vemos que é constante em todas as metodologias, quais são as documentações utilizadas. A seguir também vemos uma tabela comparativa de iteração, que podemos ver que em algumas metodologias existem maior número de fases e em outras metodologias menor número de fases. Finalizando então, temos uma tabela comparativa de papéis, onde de igual modo vemos que algumas metodologias existe uma separação maior dos papéis e outras, como por exemplo da Scrum, que não existe uma separação tão grande de papéis. Com isso então se encerra essa análise comparativa entre as metodologias ágeis. Muito obrigado.